promessas de campanha dele e movimentando, dando o que falar nesse sentido, mas a gente tem um destaque curioso, importante aqui na nossa home também, de quem que é o homem de Donald Trump para cuidar dessa questão toda das deportações em massa de imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Nossa reportagem destacando aqui a fala, inclusive, de comecem a fazer as malas para falar da situação dos imigrantes ilegais por lá. O homem que está no comando desse plano de deportação é o Tom Homan, escolhido então por Trump para controlar a fronteira do país com o México. Ele que é chamado de czar da fronteira, trabalha no local ali desde 1984. Ele começou a carreira como policial na cidade, uma cidade pequena, de West Carthage, mas deixou quando ingressou na patrulha da fronteira em 1984. Lá ele trabalhou como agente, como investigador e também como supervisor, antes de ser contratado pelo Serviço de Imigração, que controla ali a região, o ICE, que é conhecido em 2003, durante a criação desse serviço. No governo Obama, ele realizou a maior operação de deportação da história americana. Em 2013, Homan foi apontado pelo então presidente como diretor associado executivo de operações de execução e remoção desse sistema, desse serviço, contribuindo então com um recorde de 432 mil deportações em um ano. Depois disso, anos depois, ele foi premiado pelo democrata com um Presidential Rank Awards, concedido aí pelos presidentes a oficiais do governo. Ele que no primeiro mandato de Trump também foi chefe de órgão de deportação e agora então nessa missão desse governo Trump subindo ainda mais o tom em relação à deportação de imigrantes ilegais, né, Madá? Inclusive, até curioso eles citarem aqui o governo Obama, que não, se não me engano, foi o que fez o maior número de deportações nos Estados Unidos. A gente vendo essa movimentação acontecer e destacando aqui esse personagem, então conhecido como o czar da fronteira. Deles, eu estava vendo a entrevista do Aloysio Nunes, ela é muito mais com outros países do que com o Brasil, né? Os Estados Unidos têm uma questão na fronteira do México. Esse personagem que agora está no governo Trump, as pessoas têm que... O ICE, que é a polícia de vistos, de passaporte, ela não é mais dura num democrata necessariamente e menos dura, ou mais dura num republicano. É que a gente está tão polarizado aqui no Brasil, tão imbecilizado, que dá a impressão de que tudo é assim. E não é assim. O discurso pode ser uma coisa, mas a prática política desse departamento específico, ela permanece. O presidente que mais deportou brasileiros foi o Biden. O Biden, que é um militar de carreira, que tem gente que pensa assim no governo dele. O Biden deportou mais brasileiros do que o Trump. A gente tem essa questão da algema nos brasileiros. Tem aí pela internet, vocês podem procurar, desde a década de 80, tanto deportações quanto repatriações, que são duas situações absolutamente diferentes, são feitas pelos Estados Unidos com algemas. Os 33 voos do governo Biden que foram mandados era com algema. E o governo brasileiro jamais silenciou, verdade seja dita. O governo brasileiro tem feito gestões durante todos esses anos junto às autoridades dos Estados Unidos para que não sigam só com o Brasil o protocolo que eles seguem de deportação e de repatriação com todos os outros países do mundo. Há situações, eu conversei com pilotos que fazem deportações e que fazem repatriações. Há situações em que o piloto pode fazer essa exigência porque a pessoa pode se desesperar. Existem N situações envolvendo algemas nas mãos e nos pés que são alvos de debate, tanto de ordem prática quanto de ordem de direitos, desde a década de 1980. Existe algo que o Brasil conseguiu de muito bom em 2017, que é o seguinte: o brasileiro que está lá nos Estados Unidos, ilegal, ele é só ilegal o documento, ele não fez nada de ilegal, ele não cometeu um crime, ele não está sendo processado, nada, o problema dele é só o documento. Lá tem pena de cadeia. Então, o que o Brasil fez de acordo? Olha, manda eles de volta para cá, que aqui ele não cumpre pena nenhuma, não é um criminoso.
E assim, a gente vê muitos brasileiros comentando, né, na internet essa situação de se ele estava ilegal, ele tinha de saber que ele voltava. Tem N situações. Tem um cara que voltou que nem português ele fala, porque ele entrou ilegal lá com a família quando ele tinha 1 ano de idade. Então, assim, existem N situações humanas aí que a gente está vendo. O que me causa espécie, diria, é haver esta reação com este avião e não ter havido com os demais. Os demais não são tão brasileiros quanto esses. Os que foram deportados durante o governo Biden não tinham o direito da mesma atenção, porque eles vieram nas mesmas condições. O governo brasileiro interveio para tentar fazer com que as condições de transporte fossem mais parecidas com aquelas que a gente acredita que são justas e que são humanas. Isso não está explícito no tratado entre os dois países. Se vai algema, se não vai algema, é um tratado subjetivo. Em condições humanas, não pode ferir a dignidade. E aí um diz que a algema fere a dignidade, outro diz que não fere. E essa é a briga. Eu fiquei assim triste pelos demais brasileiros que agora estão vendo toda essa reação do nosso governo e quando foi a vez deles não tiveram direito de uma palavra, né? Até que foi levantada aqui durante a entrevista que você mencionou, né, Madá? Realmente importante, Thales, mas indo muito na linha da imagem toda e da simbologia que está sendo dada como um todo a essa questão agora no governo Trump, por ser ali uma das principais promessas dele durante a campanha. A gente trazendo aqui esse destaque também dessa figura do Tom Hamman, eleito ali por Trump para comandar as deportações. Ele que estava vendo aqui foi inclusive o criador da política lá atrás, da questão que gerou tanta polêmica, né, da separação de famílias, no caso dessa integração, mas um ponto importante levantado aqui pela Madá, a gente trazendo também qual que é a simbologia desse governo agora especificamente acontecendo, não tendo sido levantada por outras, como o Josias trouxe aqui para a gente durante a entrevista, que já tinha acontecido antes, né? É porque o governo Trump, diferentemente dos outros, usou isso como um instrumento de campanha, como uma simbologia de maus tratos, de que trataria como criminosos. Então, aquela foto que marcou muito dos prisioneiros todos, inclusive os brasileiros, entrando no avião, algemados, andando como presos de guerra, prisioneiros de guerra, aquilo foi um instrumento de marketing do governo Trump que os outros governos não tiveram. E isso obriga a você ver os seus nacionais tratados dessa maneira, coisa que antes não se via. Você, ao saber que os seus nacionais estão sendo tratados dessa maneira, você tem que reagir. Então, não creio que tenha sido uma coisa, vamos, porque esse é o Trump. Não, foi uma coisa porque o Trump chamou a atenção para dizer, olha como eu trato esses criminosos. Chamou a atenção para dizer que todos são criminosos da mesma forma. Essa é a questão. E quando tem ali gente que infringiu a legislação, é fato, ao entrar no país de maneira ilegal, mas não é um criminoso, não precisa ser tratado como prisioneiro de guerra. Essa é a diferença. O pacote